Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rubem Fontes Neto, esse é o 1902 Futebol, o canal que fala de futebol paulista. Na semana passada comentamos sobre a eleição de Samir Chaldi para a presidência da CBF. E nessa semana já pintaram as primeiras notícias de dirigentes falando novamente em criação da Série E do Campeonato Brasileiro. Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. Bom, pessoal, essa história de criação da Série E não é nova, já aconteceu no final ali do mandato do Edinaldo Rodrigues, mas a história não foi para frente. Agora, com Samir Chaldi, o pessoal novamente insiste na criação da Série E do Campeonato Brasileiro. E eu sou contra essa nova divisão nacional e vou explicar para vocês por quê. Primeiro, que quando se fala em criação de uma nova divisão nacional, não é que a Série D será mantida com 64 clubes e será criada mais uma divisão com mais 64 clubes. Então, essa história de dar calendário para mais clubes vai até a página 2, porque a ideia é que, no final das contas, apenas 20 clubes a mais tenham calendário nacional. Mas será que vale esse esforço de dar um calendário estável para mais 20 clubes e deixar todos os outros que disputam a Série D e até mesmo os que não têm divisão nacional atualmente mais longe, né, do topo da elite do futebol brasileiro? Já que no final a ideia é dar calendário mais estável para 20 clubes, esses clubes poderiam ser distribuídos entre as séries B e C. Você pode aumentar o número de participantes da série B, que é de 20 para 22 ou 24, e fazer uma série C maior, de 20 para 32 times ou 40 times, enfim. 40 times talvez até seja um exagero, mas 32 times seria talvez o número ideal para a série C do Campeonato Brasileiro. Porque, na verdade, quando a gente pensa em pirâmide do futebol brasileiro, são 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B e 20 clubes na Série C. Ela não é bem uma pirâmide, né? Ela como se fosse algo reto. Se fosse aí uma nova, 20 clubes na A, 24 na B e 32 na C, ela seria o formato mais parecido com uma pirâmide, ia expandindo e aumentando o número de clubes conforme menor a divisão. E você não precisaria ter, né, um degrau a mais para chegar numa elite nacional. Lembrando que a Série C e a própria Série D já são campeonatos aí deficitários, né? Campeonatos que, se os clubes não tiverem o apoio, principalmente da CBF, é um campeonato deficitário, é um campeonato que o prejuízo acaba sendo muito grande. E uma nova Série D, né? A nova Série D com 20 times e a criação da Série E não vai resolver esse problema. Pelo contrário, vai aumentar. Você vai criar mais uma divisão deficitária. Mas qual seria a solução para dar calendário aí para clubes tradicionais que ficam aí parados no segundo semestre? Bom, isso passa principalmente pelas federações estaduais, que têm que organizar mais campeonatos. Não dá para organizar somente o campeonato estadual, cada vez mais reduzido. O Samir mesmo já disse que vai diminuir para 11 datas em 2026. Em São Paulo, por exemplo, há a Copa Paulista, que serve exatamente como uma Série E do Campeonato Brasileiro. Ela dá uma vaga de acesso para a Série D. Então, é um campeonato que cumpre aí o papel de uma Série E. E outros estados também poderiam fazer campeonatos aí que colocassem, né, essas equipes participantes aí em atividade para elas não jogarem apenas no primeiro trimestre. Porque hoje, né, a porta de entrada dos times na Série D do Campeonato Brasileiro são principalmente os campeonatos estaduais, né? Campeonatos aí que duram 3 meses, 2 meses até, e eles que servem de porta de entrada para a Série D. Lembrando que os times não têm vaga garantida para o mesmo ano, eles só voltam a jogar no ano seguinte. Então, por exemplo, se você conquista a vaga na Série D no seu estadual ali no final de fevereiro, no começo de março, você passa todo o segundo semestre. Se você não tiver disputa de um campeonato nacional, você passa todo o segundo semestre sem jogar, só volta a jogar no estadual do ano que vem, e aí você pode ser rebaixado no estadual para só depois você jogar a Série D
do Campeonato Brasileiro. E isso acaba dificultando demais a participação de muitas equipes, que mesmo que já tenham a vaga garantida na Série D, um rebaixamento aí no estadual no meio do caminho acaba atrapalhando todo o planejamento. E tem mais uma questão sobre a Série E, que essa Série E, né, continuaria no mesmo esquema. Quem vai abastecer ela com as vagas são os campeonatos estaduais. Ela não vai ser igual nos anos 90, quando você tinha a Série C como última divisão nacional e a inscrição livre, né? Quem quisesse participar, poderia participar. É lógico que você poderia criar alguma regra para isso, né? Por exemplo, só pode participar os times que estão nas primeiras divisões estaduais, ou eventualmente no caso de São Paulo, você considera a primeira e segunda divisão pelo número de clubes, né, em torneios nacionais, mas você pode criar essa regra e deixar livre, né, a inscrição dos clubes, até para você ver quem tem de fato o interesse em participar e eventualmente aí os clubes que conseguissem as vagas via estaduais, as primeiras vagas ganham uma bonificação extra aí para poder ter um investimento um pouquinho maior. Enfim, são assuntos, né, que têm que ser debatidos, não dá somente para falar que vamos criar a Série E, vamos dar calendário para mais alguns clubes e vamos acabar aí prejudicando muitos outros clubes, certo? Então, se você é a favor, se você é contra a Série E, deixa aí nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e siga o 1902 Futebol nas redes sociais. Valeu!